Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goytacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h03. Bom dia a todos, sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, previsão do tempo. Tempo bom com máxima de 31 e mínima de 18 graus. No momento, 18 graus no centro de Campos. Macou. Rafael não é Jesus para fazer milagre em Campos. Assessor especial do prefeito fala sobre projeto que o levou ao governo e perspectivas para 2020. Solidariedade para chegar à medicina. A jovem Simone Rocha passou no vestibular e agora conta com a ajuda de amigos e anônimos para ser médica. Até quarta-feira terá que arrecadar R$8.000 para pagar a matrícula. Análise de Gustavo Oviedo, rombo no Previcampos e votos contra a reforma. Na avaliação popular, o sistema de transporte começa com divergências. Onda de violência e insegurança também nas ruas de São João da Barra. E no Folha 2, Nilo Peçanha é retratado em quadrinhos nas escolas. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, no YouTube, Campos do 98,3 Campos dos Goytacazes, pelo nosso site www.folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. O Folha no Ar, primeira edição, temos aqui a participação do diretor de redação Aloysio Abreu Barbosa e também já temos a presença do nosso convidado de hoje, Alexandre Buchaú. Vamos comentar um pouquinho essas manchetes de hoje, aliás, na verdade de domingo, mas que são tão atuais e tão pontuais que podemos dizer que são manchetes de hoje. Aloysio, bom dia Alexandre, já que já está aqui. Bom dia, ouvinte da Folha FM, bom dia Marco, bom dia Buchaú. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos partir para a entrevista. Bom dia, Ícaro, que está aqui com a gente, acompanhando. Beto, que está correndo atrás desse sinal de streaming que está me dando mais problema do que deveria. E peço desculpas ao ouvinte, sobretudo ao quem faz para vendo vídeo na internet. Estamos com esse pequeno problema, mas de hoje, com certeza, isso não passa. Né? Nem que eu tenha que me empenhar pessoalmente nessa questão. Agora, a edição, na verdade, Marco, ela é de domingo e segunda-feira, como vem escrito. Sim. Ela sai no domingo, mas ela é de domingo e segunda. A manchete de jornal, entrevista com o Macou. Né? Ele entrou no governo na semana passada, no Diário Oficial. E ele tem um projeto sobre o qual ele chegou naquela entrevista que a gente fez aqui com ele. E na saída da entrevista, eu e o Arnaldo fomos conversando com ele, descemos aqui as escadas e fomos conversando com ele. E ele falou desse projeto de atendimento a acidente vascular, né, com levando helicóptero. E vamos vendo a estrutura que estaria ociosa no Álvaro Alvim, onde ele, Macou, teve um papel importantíssimo como ex-diretor do hospital, né? E vendo helicóptero e um serviço de emergência que visaria, porque é aquele negócio, acidente, Buchaú fez biomédico, pode falar melhor que a gente, o acidente, o infarto, o acidente vascular cerebral é muito tempo, né? Isso todos os médicos são unânimes de dizer. É o tempo em que você é atendido que vai salvar ou não a vida, e vai salvar a vida sem deixar sequelas, né? Sequelas no sistema nervoso central da pessoa, se for um AVC, sistema no músculo cardíaco, se for um infarto, né? É o tempo. E também teria uma parceria com a autopista, né? Que é o consórcio que administra o trecho aqui da BR-101, né? Campos Rio. Aliás, vai até a fronteira lá com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Agora Campos Vitória, né?
E falou também, logicamente, que é um político, Marcou, embora assim, formação como médico, foi diretor do CREMERD várias vezes, foi diretor, implantou Unimed em Campos. Mas Marcou disputou 3 eleições a prefeito, né? 2, uma eleição de 2004, de 2006, foi suplementar, né? Foi uma eleição que foi marcada novamente. E uma eleição a federal também, depois. E foi candidato novamente. Ele foi candidato em 2004, 2006, 2008, né? E em 2008 ele chegou a ser segundo colocado, mas Rosinha ganhou em primeiro turno. Não, aliás, ele disputou a reeleição de Rosinha. Então foi 2000 não, ele disputou 2004, 2006, 2008, agora estou... A eleição de Rosinha foi 2012, né? Estou com alguma eleição trocada aqui na minha cabeça. É aquele que fez 61 mil votos, não é que se referiu ao Buchaú? Foi a última, mas foi a reeleição de Rosinha realmente. Então não foi. Tem uma dessas que eu estou trocando, mas aí daqui a pouco eu vejo e corrijo. Mas disputou 3 vezes a eleição a prefeito de Campos e uma federal. Não elegeu nenhuma, mas teve na última eleição dele prefeito uma bela votação. Não foi o segundo turno, mas teve mais de 60 mil votos. Então tem uma experiência política, uma bagagem política grande, por algumas campanhas. E ele analisou o quadro e Marcou às vezes as pessoas até entendem de maneira errada. E eu, porque conheço há muito tempo ele, sou amigo dele há muito tempo, Marcou não é um brasileiro, Marcou é um libanês, ele não é oriundo de libanês, ele é libanês de fato, ele veio para cá adolescente. Ou seja, é um cara do Oriente Médio, ele não é um brasileiro, quer dizer, ele é até brasileiro, mas assim, a formação dele se deu lá no Líbano, né? Me lembro. Eu sei o que você está falando. Porque é uma cultura diferente. E na idade que você falou, porque é onde forma exatamente até os 10, 11 anos. Ele, quando me contava do avô, porque arando, que lá neva, no degelo da primavera, encontrava corpo de criança refugiada no campo, Palestina. Então, acho que se crescer com a realidade dessa é um pouco mais forte, enfim, te forma de uma maneira diferente do que forma... Se bem que o Brasil hoje vive também a gente tem números de guerra, conflitos de guerra, né? Mas, enfim... E Marcou é um cara muito, muito direto, muito... E às vezes passa... Às vezes as pessoas entendem como rudeza. Eu acho que ele é direto, ele é direto e reto. Ele fez essa analogia aí. Né? Aliás, o próprio Cristo gostava muito de parábola, e Marcou desenvolveu essa parábola mais forte que ele não é Rafael, o prefeito, não é Jesus fazer milagre. Né, em relação ao quadro que encontrou, da dívida encontrada, né? Uhum. Enfim, dificuldades que se arrasta até hoje. Teve esse contingenciamento anunciado também na sexta-feira, né? Uhum. Gratificação, cortada, substituição, afeta muito o pessoal da área médica, né? Que sabemos que é uma categoria muito importante, biomédicos em geral, muito importantes, fundamentais, né? Faz diferença de vida e morte, mas também ruidosas e corporativas, enfim, são bastante. Né? Basta relembrar aí a relação mais médicos do PT, recente, que é uma coisa do governo Dilma, né? Enfim, polêmico como programa, vários programas do PT, mas enfim. E ele cunhou essa frase aí, que é uma frase de efeito, né? Uhum. E eu acho que ela é, em certa parte, endossada, a visão de Marcou na entrevista, é endossada pelo artigo do Oviedo, que a gente está trazendo, trouxe também nessa edição. Ele escreveu para as redes sociais, eu vi o artigo e perguntei se ele não queria mudar um pouco a forma para poder escrever para o jornal, né? Mudar de dia e tal. Ele escreveu um artigo que fala analisa a posição
E eu não tinha para fazer essa analogia, mas depois que ele fez, me pareceu ter algum sentido. A analogia que ele fez dos votos de Clarissa e de Vladimir Garotinho, exaltados pela mãe Rosinha, contra a reforma da Previdência no Brasil. E lembrando o fato do que a mãe dele, Rosinha, fez da Previdência Municipal aqui de Campos, que foi um desastre, um fiasco. Os garotinhos, enquanto administração, meteram a mão no dinheiro do servidor público para financiar dívidas do governo, né? Enfim... você tem aqui, o André esteve aqui, você tem coisas do Arco da Velha, você tem transações assim, de milhões de reais feitas com dinheiro do servidor, dinheiro da aposentadoria recolhido do servidor, depois da eleição já perdida para Rafael, fizeram isso em dezembro. Inclusive uma denúncia também daquele Rei Arthur, né? Também... Não, sim, coisas assim, somando, né? Condomínio na Barra. É um negócio assim, de doido. Isso depois da eleição perdida, depois de eles saberem que não iam mais continuar no governo. É realmente uma coisa assim... Se for feito em país que a gente fala, pô, feito em país sério, isso não acaba bem, você acaba em cana, né? Porque... se acabe. Então ele faz essa... O Oviedo faz essa comparação. Porque a Rosinha botou a foto com os filhos com a bandeira do Brasil e esse discurso populista, que é conhecido dos garotinhos, que votaram contra a exploração do trabalhador. Eu acho o seguinte, a reforma da Previdência, sempre vou repetir essa definição do Delfim Neto. Ex-deputado federal, ex-ministro da Fazenda no período mais duro da ditadura militar. A reforma da Previdência não é questão de desejo, é questão aritmética. Né? E, finalmente, o Brasil, que não é considerado um dos povos mais racionais do mundo, parece pelo menos ter aprendido a fazer conta. Porque o apoio à reforma da Previdência popular é algo que nunca aconteceu na história do país. E a reforma da Previdência, por mexer em direito, extinguir ou reduzir alguns, vamos dizer a verdade, ela não é popular em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, exatamente. Basta ver o que está acontecendo na França, os coletes amarelos, entendeu? Então, é um momento raro do Brasil. E aprovou a reforma, e era necessária. Né? E porque ele disse, porque a reforma tem isso. Eu acho o seguinte, o melhor inimigo de uma reforma possível é a reforma perfeita. Né? A reforma perfeita seria... Não, vamos fazer possível. Né? Porque o fato, sem ela, o Brasil talvez não chegasse a 2020 com dinheiro para pagar ativo, não é nem nativo, não. Estou falando de IFE, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, disso tudo. Enfim, e o Oviedo, ele explora também, é uma pessoa também que, estou falando de Marcou, é um argentino também, já entrevistamos ele aqui, e ele é incisivo, é o estilo dele, né? E foi assim também no texto, né? Ele faz essa analogia entre a Previdência Federal e a atitude de Rosinha em relação aos filhos, deputados que votaram contra na Federal, e o que de fato ela fez na Previdência Municipal. Né? E a comparação realmente não é das mais generosas com os garotinhos. É verdade. Aliás, Luiz, essa história, quando você cita a frase do Delfim Neto, de aritmética, é uma coisa tão óbvia, porque, por exemplo, na época dos anos 70, por exemplo, 70, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, hoje nós temos 200 e tantos milhões, e a população acima dos 55, 60 anos aumentou demais, e hoje é normal você ver uma pessoa de 83 anos ainda muito bem, 85, 90, muito bem, e recebendo aposentadoria. Né? Então, aumentou o gasto normalmente, por uma questão natural. Aumentou a longevidade. A longevidade. Então, tratamento de saúde, a medicina. A medicina preventiva, essa coisa toda, tudo. Eu tô com 47. Quando eu tenho uns 15, 20 anos, pessoas de 60 anos eram velhos.
Hoje em dia... Sem dúvida. Você vê o show de Bruce Springsteen alguns anos aqui, o cara com 70 anos, com a saúde, talvez o tempo inteiro... Muita gente da plateia não tem. Não tem, com 20 anos. Quer dizer, hoje também o esporte... Tudo. Antigamente fazia esporte só o cara jovem. Hoje, você vai à academia de musculação, até porque combate a osteoporose, que é enfraquecimento ósseo, você vê gente de 70, 80 anos malhando assim, regularmente. Sem problema nenhum. Nadando. Eu estava nadando na estação de saúde, veio uma senhora, devia ter isso. Você estava comigo? Não, estava não? Não, você não estava não nesse dia, não. Nadava os 4 estilos com uma classe, eu fiquei olhando assim, eu gosto de nadar, nadava os 4 estilos assim com muita técnica. E eu olhei para ela e falei, parabéns, a senhora está com quantos anos? Ela falou, 80. Eu falei, pô, que privilégio, a senhora tem muita técnica nadando. Quer dizer, não era uma coisa comum. Hoje em dia todo mundo faz esporte, então vive-se mais, portanto... E a taxa de natalidade caíram. Porque previdência é o seguinte, gente. O ativo trabalha para pagar o inativo. Se aumenta o inativo e diminui o ativo... Tem problema. É só fazer conta. Não vai fechar. Entendeu? Não vai só fechar. fazer conta. É você gastar mais do que ganha, né não? É aquela história, você ganha 5 mil por mês, gasta 7, você vai ter um prejuízo Qualquer de 2. Qualquer dona de casa que administra o orçamento familiar sabe do que a gente está falando. É só pegar isso. A Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra, falou isso. Ela aplicava a teoria econômica que toda dona de casa inglesa sabia. Aplicou na economia inglesa e foi exitoso, né? Exatamente. Mas, enfim, é isso. A Previdência, eu concordo que tem muita coisa ali mas agora é possível, entendeu? E o placar foi assim... Foi 7-1, né? Foi maior. Alemanha e Brasil. Foi maior do que todo. Parece que tinha eu vi isso ontem no Globo News. Tinha um bolão entre os próprios deputados. Nenhum deles mesmo acertou, porque o placar foi muito além do que foi projetado, né? E falar que abriu a torneira, toma lá da cá, tudo bem, tem a coisa da incoerência da tal e ridícula nova política do governo Bolsonaro, que não existe. Nova política é política, é necessária. E abriu as torneiras, né? Realmente fez isso para emendas. Agora, cara pálida, quem não fez isso? Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, Itamar e Fernando Henrique fez isso para o Plano Real. Se assiste ao filme Lincoln fez isso para libertar escravo. Né? Negociou, de certa maneira, algumas vantagens. Isso é política. Quer dizer, logicamente que não pode virar mensalão, não pode virar petrolão, quer dizer, não pode ser uma coisa sistemática, mas... E outra coisa, emenda também, o cara não pede para si, emenda o cara pede para sua região. Sua região, hospital, enfim. Agora, o que não fez isso? A esquerda precisa se reinventar um pouco, né? Eu também acho. Bom, gente, olha, 7h21, vamos ao intervalo com Folha no Ar, primeira edição, e voltamos dentro de instantes com o nosso entrevistado, o Alexandre Buchaú, que já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política, economia, entretenimento, informação com credibilidade, gerando conteúdo para você ficar bem informado. Leia a Folha da Manhã. A diferença está na qualidade. Em 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da